Vamos então hoje estudar um modelo económico muito simples, em que temos a economia dividida em 3 setores: a energia, as fábricas e os serviços, e vamos usar este modelo económico para descrever um sistema de equações homogéneo e depois ver discutir o tipo de soluções que se encontram para estes modelos. Portanto, neste modelo simplificado, temos 80% da produção energética vai para sustentar fábricas, portanto, nós representamos os 80% com dígitos. Depois, a energia fornece ainda 10% dos seus outputs para os serviços funcionarem e o restante é para se autossustentar. Portanto, o restante há de ser também 10%. Enquanto isso, as fábricas fornecem 80% de output para os serviços funcionarem, levam também 10% para, portanto, estes 0.1, é melhor escrever aqui mais pequenino, os 10% também para a energia é fornecida pelas fábricas e o restante, portanto, o remanescente, que também são 10%, é para as próprias fábricas se sustentarem. Pronto, quanto aos serviços, os serviços fornecem 20% dos seus produtos, dos seus outputs para a energia e fornecem 40% para as fábricas funcionarem. Portanto, e o remanescente aqui é para os serviços se autossustentarem, portanto, 4 mais 2, 6, portanto, aqui 40% também. Portanto, agora temos que registar numa tabela de trocas o que é que está a sair. Portanto, vamos pôr outputs dos respectivos setores, que serão energia, fábricas e serviços, e que vão ser adquiridos ou comprados. Portanto, isto aqui assim hão de ser as compras, portanto, hão de ser comprados por energia, pelo setor energético, pelas fábricas e pelos serviços. Portanto, energia fornece 10%, portanto, vamos pôr isto em formato digital, para se produzir, para se sustentar. 80% vai para as fábricas e 10% para os serviços. Portanto, em coluna temos que somar os 100% da produção energética. Quanto às fábricas, portanto, as fábricas fornecem 10% para o setor energético, fornecem 80% para os serviços, podemos pôr aqui, e para se manterem temos os 10%. Quanto aos serviços, os serviços fornecem 20% para o setor energético, fornecem 40% para as fábricas e o remanescente, portanto, é para se autossustentar. Portanto, reparem que em coluna isto soma sempre 100%. Agora vamos então estabelecer o nosso modelo de preços de equilíbrio, portanto, que há de corresponder a um sistema de equações homogéneo e que funciona da seguinte maneira. Portanto, todas as despesas, não é? Portanto, as despesas olham-se agora em linha e vamos escrever isto em forma de preços, não é? Portanto, todas as despesas que o serviço energético faz têm que ser igual às receitas. Portanto, vamos pôr as receitas dos preços da energia têm que compensar aquilo que ela gasta em sustento, mais aquilo que ela tem que pagar do preço das fábricas e do preço dos serviços para funcionar. Portanto, esta é a primeira equação de equilíbrio. A segunda equação é para o preço das fábricas. Portanto, preço das fábricas, mais uma vez, aquilo que entra, ou que seja receita do preço das fábricas, tem que ir para pagar 0,8 do preço da energia, mais 0,1 do preço
das fábricas e 0,4 de serviços. Pronto, e agora só nos falta a última equação, que é a equação de o income dos serviços tem que servir para pagar aquilo que ela gasta em setor económico, portanto, nos 10% que tem que pagar à energia, mais 0,8 que tem que pagar às fábricas e os 0,4 que necessita para se autossustentar. Portanto, isto é um sistema, podemos olhar para isto como um sistema de equações e que, para se escrever na forma homogénea para depois ser trabalhado, precisa só de uma pequena manipulação algébrica. Ora bem, então para qualquer sistema de equações, o primeiro procedimento há de ser escrever por ordem, ou seja, meter alinhados as incógnitas. Neste caso, as nossas incógnitas são preço da energia, preço das fábricas e preço dos serviços. E, portanto, aqui vêm os coeficientes nestas incógnitas e o termo constante, que agora nós vamos exatamente confirmar que se trata de, portanto, o sistema homogéneo, porque os termos constantes vão dar sempre 0, são postos no segundo membro, no segundo lado. Pronto, então aqui temos que subtrair dos dois lados, na primeira equação, este PE, portanto, deste lado fica 0, estou agora a escrevê-lo ali daquele lado, só trocando os lados, não é? E aqui há de ficar 1, aliás, menos 1 mais 0,5, portanto, fica menos 0,9. Os outros coeficientes são os que estão aqui, portanto, 0,1 para este coeficiente e 0,2 para este coeficiente. Para a segunda equação, alinhando, portanto, fica 0,8 PE, agora escrevo ao contrário, escrevo primeiro os coeficientes. Aqui vamos ter que subtrair no primeiro e no segundo membro este preço de fábricas, que aqui tem o coeficiente 1, portanto fica menos 1 mais 0,5, e portanto se quisermos até podemos escrever assim, fica menos 0,9 e depois fica o coeficiente 0,4 do preço dos serviços e, mais uma vez, anulamos este membro que está aqui, portanto isto fica igual a 0, e aqui as incógnitas são na mesma, PE, PF, PS. Finalmente, a última equação tem, o primeiro coeficiente é 0,1, depois o segundo coeficiente é 0,8 e, finalmente, o último coeficiente em preço de serviços há de ser o menos 1, não é? Vamos ter que subtrair menos preços dos serviços que temos dos lados, portanto fica menos 0,6 do preço dos serviços. Posso agora escrever ao contrário, preço de fábricas e preço energético. E, portanto, com este aspecto, já identificamos facilmente um sistema homogéneo, que significa que todos os termos constantes são 0. Portanto, com o nosso procedimento habitual, escrevemos a matriz dos coeficientes. Portanto, retemos só os coeficientes nas incógnitas, que são PE, PF e PS. Primeira linha da matriz dos coeficientes, segunda linha, matriz dos coeficientes, terceira linha da matriz dos coeficientes e última linha. Pronto, o sistema é homogéneo. Em relação a esta matriz, vamos ter que trabalhar com operações elementares, portanto, vejam o módulo de reduzir esta matriz ao aspecto primeiro escada de linhas e depois forma reduzida. Portanto, em relação a uma matriz como esta, há várias técnicas que facilitam. Portanto, neste caso, se quiserem, multiplicam cada linha por 10 e deixam de ter casas decimais. Depois, é mais fácil trabalhar com esta entrada como pivô, podem fazer a troca de linhas. E, portanto, o que eu vou apresentar agora já é a forma final da matriz na forma reduzida. E fica assim, fica 1, 0, 0, 1 aqui, portanto vamos ficar com 2 pivôs e aqui deste lado vamos ficar com os valores. Portanto, na forma reduzida, esta matriz fica com 2 pivôs, portanto os pivôs na primeira e na segunda coluna, e fica com uma coluna sem pivô, ou seja, com incógnita livre. Portanto, o preço dos serviços é livre.
Num modelo como neste que nós estamos aqui a tratar, não é inteiramente livre, obviamente. Mesmo depois de escrever a solução, vamos ver que estamos a falar de economias, portanto, o parâmetro livre, obviamente, só terá interesse se for positivo. Zero nem sequer é interessante, porque a economia não vai funcionar. Para escrever, então, a solução na sua forma geral, preço de energia, preço de fábricas e preço de serviços. Portanto, que há de ser, no fundo, as receitas que eles têm que ter para conseguir pôr a funcionar esta economia de 3 setores. Portanto, PS é a nossa incógnita livre e da primeira e da segunda equação, portanto, incógnita livre há de corresponder à terceira entrada ser igual, não é? PS igual a PS. A segunda equação diz-nos que o preço, portanto, há de ser o preço das fábricas, há de ser menos, somado com menos 52,73 avos do preço dos serviços é igual a zero. Portanto, isto, resolvendo em ordem ao preço das fábricas, fica 52,73 avos. E aqui fica o preço da energia, que é igual, resolvendo em ordem ao preço da energia, vai ser igual a 22,73 avos do preço dos serviços. Portanto, isto é tipicamente a forma vetorial, escrevendo na forma vetorial paramétrica a solução. Portanto, se quisermos dar uma ideia razoável de um decisor político, como é que esta economia poderia funcionar, portanto, esta variável que será as receitas, ou que se deverá injetar na economia em termos de income, de receita de serviços, por exemplo, para isto funcionar bem, talvez 100 milhões, se injetarmos 100 milhões de euros em preço de serviços, teremos que ter o preço das energias equivalentes a 30 milhões de euros e o preço das fábricas tem que ter de income 71 milhões de euros.